Vamos dar início, então, à nossa palestra. São 9h22, e a palestra de hoje tem o tema Os Bastidores e a Construção do Projeto Marca Agro do Brasil. E nós estaremos recebendo, ou estamos recebendo, ele, Paulo Rovai, ele que é consultor da C-Level e também professor da ESPM. E junto com ele, para fazer essa interação e trazer mais informação para a gente ainda sobre a construção e os bastidores desse projeto, Pedro Escrivano, ele que é consultor de marketing, métodos quantitativos e estatísticos. Então, a gente tem a honra de recebê-los e passo a palavra para vocês dois agora, Paulo e Pedro, sejam bem-vindos à nossa reunião, primeira do ano, junto à BMRA. Bom dia, pessoal, obrigado pelo convite da BMRA e todos que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje. Vai ser um bate-papo informal, mas estruturado em cima do material que a gente desenvolveu aqui para essa conversa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Então, hoje a gente vai falar dos bastidores da construção desse projeto, como todo mundo já comentou, que é importante não só para a gente como setor, que o que acontece com o setor influencia todos nós, mas também, como o Daniel comentou, é um case interessante que você pode refletir e usar na sua própria empresa. Ok, então vamos lá, vamos resolvendo os problemas técnicos aí. Essa apresentação ela está estruturada em 10 pontos principais. No começo aqui eu falo muito rápido sobre como surgiu esse projeto, né? Falando da evolução do agro e que a comunicação basicamente não acompanhou, como foi comentado aqui, quando as pessoas estavam se apresentando, né? E isso gerou a necessidade de construir uma marca forte, como se constrói marcas fortes, e a partir daí nós vamos concentrar a grande parte da nossa apresentação em como foi o planejamento do projeto e todas as etapas que a gente passou, todo o nosso roadmap de trabalho. Tá? Falando sobre o agro, né? Todo mundo sabe que o agro é a locomotiva que move o país, 25% do PIB, é o que faz a balança comercial ser positiva, abre os mercados de exportação, emprega mais de 20% da mão de obra ocupada e vários outros indicadores, né? Mas quem olha esse agro assim não pode não se lembrar como já foi no passado, né? No passado, há pouco mais de 50 anos, a gente corria o risco de ter escassez de alimentos, porque não tinha recursos suficientes para bancar a importação de alimentos, né? Então, você vê que em pouco mais de 50 anos, a gente foi de uma situação de risco de escassez alimentar para um dos principais fornecedores do mundo. E o agro, nesse crescimento ao longo desses mais de 50 anos, ele teve várias histórias para contar. Eu acho que a gente tem mais histórias de heróis para contar do que histórias de vilões, né? Mais casos de sucesso do que casos de problemas. Mas, como o David Ogilvy coloca muito bem, comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. Então, muito desse projeto é também a gente se colocar no papel do outro, entender o que o outro pensa, né, para que essa comunicação possa ser mais efetiva. Porque, basicamente, né, a comunicação do agronegócio é ainda um desafio que precisa ser superado. Ao longo desses mais de 50 anos, teve esse desenvolvimento todo no lado da produção e de outras técnicas, mas a comunicação não acompanhou esse crescimento, né? O que a gente vê é que falta uma comunicação que realmente seja proativa, que seja estruturada, que tenha um plano consistente, né? E a falta desse plano consistente, dessa comunicação proativa, abriu margem para que narrativas equivocadas e mitos fossem colocados aí ao longo dos anos, né? E, basicamente, o agronegócio não construiu uma marca forte. E o movimento Todos a uma Só Voz, que eu sou um dos mentores, tem justamente essa iniciativa de fortalecer o agronegócio. E dentro desse espírito nasceu o projeto Marca Agro do Brasil. E basicamente, né, quando a gente está falando de um projeto de marca, o que são as bases da construção de marcas fortes, né? Basicamente, associações com a marca e posicionamento.
Marcas são conjuntos de associações. Tudo que você tem de positivo ou negativo associado àquela marca, né? E o bom disso é que você pode, identificando quais são essas associações, você pode trabalhar e fazer uma mensuração e gestão dessa imagem, né? Então, basicamente, com marcas como conjunto de associações, se você pegar a Toyota, por exemplo, a Toyota ela tem uma série de associações que são positivas. Por exemplo, é uma marca que tem o que a gente chama de DNA dela, que é o qualidade, durabilidade e confiabilidade, né? É uma marca que traz uma imagem de sofisticação. Tem uma série de outros atributos que são positivos, né? Mas, quando a gente ia lançar o Etios, e uma das coisas que também era associada à marca, era uma marca associada a pessoas mais velhas, né? Comprava um Corolla, comprava uma Hilux, que até pela faixa de valor acaba levando a um público de mais idade. Quando a gente ia lançar o Etios, que o Etios era para um público bem mais jovem, uma das características da marca era que não é para mim, para esse público, não é para mim, é para pessoas mais velhas. Então, um exemplo aqui era a gente ter que trabalhar para rejuvenescer a marca e se aproximar mais desse público, né? Então, basicamente, as construções de marcas fortes partem de entender quais são as associações com a marca, quais são as imagens que estão ligadas a elas, quais são as percepções, né? Porque percepção é realidade, você toma suas decisões baseadas em percepção. Essa é a sua imagem, a situação atual. E aí, o que você vai querer construir como identidade, sua imagem futura, sua identidade aspiracional, né? No caso da Toyota, por exemplo, uma marca que rejuvenescesse. A partir daí, você constrói posicionamento, que a gente vai falar muito hoje aqui sobre posicionamento, e o posicionamento que vai dar, então, toda a estrutura para que se crie depois os programas, efetivamente, de construção da marca, de comunicação, com os meios que vão ser utilizados e como você vai mensurar esses resultados. Então, basicamente, o planejamento do projeto, ele começou, como o Ricardo comentou, há mais de 3 anos, né? E o início dele foi a fase de diagnóstico, com a pesquisa Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro, que é justamente entender quais são essas imagens, quais são as associações, quais são as percepções do brasileiro sobre o agronegócio. E depois, na segunda fase, a gente desenvolveu o posicionamento, que a gente também vai falar hoje aqui, né? E esse posicionamento é que está dando base para todas essas outras ações que estão sendo feitas, que foram muitas já sendo desenvolvidas em paralelo pela associação e que vão culminar aqui na implantação, que depois o Ricardo também vai comentar um pouco sobre os timings dessa ação. Então, basicamente, falando aí do início do diagnóstico, que foi Percepções sobre o Agro, né? Esse foi um trabalho desenvolvido por um grupo de 12 pessoas. O Pedro e eu estamos aqui falando em nome desse grupo e do grupo que trabalhou no posicionamento. Então, são pessoas que têm bastante experiência, tanto executiva quanto acadêmica, né? Alguns, inclusive, com os dois chapéus, tanto o acadêmico quanto o executivo, e que trabalharam aí nessa primeira fase durante mais de um ano, né? Para preparar todo esse trabalho. Quando a gente começou o trabalho, eu conversei individualmente com cada uma das pessoas para a gente dizer qual era a nossa visão para esse projeto. Se esse projeto era importante, o que ele precisaria para ser um sucesso. E eu posso resumir isso numa ideia central, que é rigor metodológico, né? Então, como a gente sabia que íamos utilizar essas informações para decisões importantes, como as que estão sendo tomadas agora, e que vão vir para a rua nas próximas semanas, a gente queria se assegurar que o que fosse entendido, que fosse descoberto nesse projeto, fosse fruto realmente de um rigor metodológico que levasse a gente ter confiança nas decisões que a gente ia tomar. Então, basicamente, esse rigor passava por ser uma abrangência nacional, quer dizer, ter representatividade estatística, essa metodologia ter consistência para a gente construir questionário e análise, que a gente não ficasse apenas numa avaliação descritiva, mas que fosse capaz
e trazer um modelo estrutural de análise multivariada. O Pedro foi um dos responsáveis por coordenar toda essa parte, né? Fosse também capaz de identificar segmentos atitudinais, de fazer uma clusterização, que também é o Pedro que trabalhou nessa parte, né? E que permitisse um diálogo com o mundo acadêmico, tanto pela geração de papers e divulgação, que alguns membros do grupo já estão trabalhando nisso, que ela fosse amplamente divulgada e que trouxesse diretrizes de como o agro deve se comunicar, inclusive para empresas, né? Então, falando de rigor metodológico, esse é um projeto bastante robusto, né? A gente teve uma fase geradora de hipóteses, que compreendeu 38 entrevistas em profundidades com 3 públicos principais, que são jornalistas do agro e não agro, executivos na cadeia da indústria do agro e consumidores finais. Olhamos o que tinha de literatura acadêmica, tanto no Brasil quanto no mundo, para ver o que tinha de melhor produzido sobre esse tema. E um dos aspectos interessantes que a gente vai comentar aqui é sobre a proximidade física e social com o agronegócio, que acaba influenciando a percepção. Proximidade social é você tem parentes ou amigos próximos que moram ou trabalham no agronegócio, e proximidade física você está próximo de áreas de produção, né? Quando a gente estava concluindo essa fase geradora de hipótese, a gente fez um workshop com representantes de 20 associações, das associações que apoiam o movimento Todos a uma Só Voz, para que a gente fizesse aí uma última rodada para ver se tinha incluído tudo antes de passar efetivamente para a fase quantitativa, né? Na fase quantitativa, a gente usou várias metodologias aqui, como escala de Likert, fizemos escolha forçada, comparação entre setores também, que a gente vai comentar aqui, e vamos falar também do modelo de equações estruturais e da clusterização. Nós tivemos mais de 4.200 entrevistas online em todo o Brasil, questionários completos, né? E que esse campo foi conduzido pela Brasil Panels, que é o maior painel digital do Brasil, tem mais de 2 milhões de pessoas cadastradas. Como a gente falou, um dos objetivos era divulgar amplamente os resultados, para ter essa conversa com todo mundo, e a gente começou a divulgar em setembro de 2022. A primeira divulgação foram highlights dessa pesquisa, que foram apresentados no 14º Congresso da BMRA. No dia seguinte, o Ricardo e eu fizemos essa mesma apresentação de highlights no Congresso do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, porque mineração acha o agro um benchmarking, né? Eles olham com muito cuidado para o agronegócio como um modelo, um exemplo do que eles podem fazer também no setor de mineração. No final de setembro, nós apresentamos todos os resultados, o resultado completo do projeto na Fundação Dom Cabral, e se vocês acessarem o site todosamassovoz.com.br, tem logo quando você entra no site, tem um banner, você pode clicar e baixar o relatório completo, que são mais de 120 páginas. Nós continuamos também divulgando em 2023, aqui só alguns exemplos. Nós fizemos uma parceria da BMRA com a SPM, participamos da primeira reunião da Academia Ihara de Comunicação. Essa reunião foi em abril do ano passado, e nessa sala aqui tinha 30 representantes das maiores cooperativas do Brasil, e online mais 100 participantes, né? Tivemos várias divulgações também dos trabalhos, continuaram sendo divulgados na imprensa. Aqui um exemplo da AgroBrasilis, e eu agradeço ao Luiz Pinotti pela divulgação. E em agosto a gente foi para a Expo Inter, num fórum de comunicação da BMRA, justamente para falar da importância da comunicação e do posicionamento para estreitar os laços com a população urbana. Então, basicamente, estamos falando da importância de posicionamento, né? Por que posicionamento é importante? E basicamente, o que é posicionamento? Posicionamento é como você se diferencia na cabeça do consumidor. Então, a gente está falando aqui realmente de percepção, né?
E você toma suas decisões baseadas no que você percebe. Basicamente, posicionamento tem 4 elementos. Você define um público-alvo, que vai ser seu público-alvo prioritário de comunicação. Você não, justamente esse posicionamento é como você se diferencia, não dá para ser tudo para todo mundo. Você vai ter que escolher o que você vai falar para um determinado público, né? Quais são os atributos e benefícios que você deve comunicar para esse público, com atributos e benefícios que só você pode falar, ou é o primeiro a falar. Um exemplo aqui é aquela campanha Brahma número 1. A Brahma não era número 1, mas ela foi a primeira a falar. Quando ela foi a primeira a falar, ela depois efetivamente se tornou, né? Ou, por exemplo, que é usado até hoje, quando surgiu a internet no Brasil, o Unibanco lançou uma campanha que se chamava Unibanco 30 horas. 6 horas na agência e 24 horas na sua casa. 6 horas na agência é lei, é legislação bancária, e 24 horas tem o dia. Então, qualquer um poderia ter falado isso, mas eles foram os primeiros a falar e, de maneira muito consistente, usam isso até hoje. Esses atributos te ajudam a construir um território de comunicação, um território de diferenciação, que a gente vai ver alguns exemplos aqui na sequência, né? E você deve ser superior a quem seu público-alvo entende como concorrência. Por exemplo, na Toyota, Corolla tinha como grande concorrente o Civic. A General Motors sempre tentava colocar o Astra como concorrente do Civic e do Corolla. Nós fazíamos muitos grupos de discussão, né? Esses grupos de salas de espelho, os grupos focais, e a gente sempre tinha uma pergunta que era a personificação da marca, né? A pessoa Corolla entrou aqui na sala. Quem é essa pessoa? A mesma coisa para o Civic, a mesma coisa para o Astra. Basicamente, a personificação do Corolla o Corolla é o diretor, ele já é muito bem sucedido, pode trabalhar da mesma empresa, pode até ser sócio da pessoa Civic. A pessoa Civic é um gerente, né? Mas está no bom caminho. Inclusive, nos grupos de discussão com proprietários de Civic, surgia muito essa questão. Quando eu estou no bom caminho, já comprei um Civic, mas eu vou realmente chegar num Corolla. E quando você falava do Astra, fala, não conheço, não sei quem é, não é um sobrinho, não é um primo, se trabalha na empresa, eu nunca encontrei, né? Mas a GM insistiu muito nisso, gastou muito comunicação, fez test drive comparativo com Corolla e Civic em autódromo, não ia. Então você tem que entender muito bem quem está na cabeça do seu cliente, né, do seu público-alvo, que vai entender que aquele é o seu concorrente. Então, basicamente, esses elementos aqui de público-alvo e de atributos principais vieram da pesquisa Percepções sobre o Agro, e aqui o Pedro também depois vai dar vários exemplos de como a gente trabalhou isso. E, basicamente, esse modelo, esse framework, né? Então, você tem uma audiência prioritária, é lógico que você não vai querer alienar outras audiências, mas você tem que escolher uma para quem você vai falar e que você vai comunicar porque você é melhor, né? E o frame de referência. Então, às vezes, o frame de referência pode ser o próprio desconhecimento do produto, ou o próprio desconhecimento do setor. E você criar razões para acreditar, né? Por que você está falando isso e realmente o público pode acreditar no que você está falando. Então, esse é basicamente um exercício de problem solving, né? Em que você continuamente está gerando hipóteses e ideias e você vai refinando isso sucessivamente, né? Porque todos esses elementos estão muito interligados e você tenta realmente escolher qual é a melhor posição, né, que destaca a sua marca de maneira única contra a concorrência. Então, dando um exemplo aqui de território, de diferenciação, né, um exemplo também aqui da minha carreira, vamos falar aqui de picapes, né? As características da picape. Aqui tem várias combinações possíveis, né? Então, a gente acabou escolhendo robustez e conforto. Poderiam ser várias outras combinações. Mas, depois de sucessivos refinamentos, a gente chegou em robustez e conforto.
Basicamente, picape era muito conhecido por ser um carro extremamente robusto, né? Só que ele não tinha conforto nenhum, tanto que uma das coisas que se falavam é o carro não quebra, mas quebra quem está dirigindo. Então, se essa era a situação, aqui existe um território não ocupado, que tenha robustez, mas que tenha um conforto muito superior ao que já existia. Aqui, no caso, você tem que trabalhar realmente o produto. Não adianta você colocar 1 centímetro de espuma no banco e falar, olha, o carro agora é mais confortável, porque a gente vai bater naquela questão, quais são as razões para acreditar, e não vai ser crível, né? Diferente, por exemplo, da Pepsi, na sua briga eterna contra a Coca-Cola, quando ela falou, bom, a Coca-Cola é a coisa real, ela foi a primeira, então ela é também a do irmão mais velho, ela trabalhou com cola, não cola, juventude, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo. A partir daí, ela lançou o posicionamento como juventude e o slogan, que é a expressão criativa do posicionamento, foi o sabor da nova geração, né? Aí é um caso em que você só precisou mudar a comunicação, você não mudou nada no produto. Aqui, no caso, a gente fez várias mudanças no produto, principalmente em questão de interior, para realmente dar esse conforto. Então, o que a gente trabalhou foi essa combinação de força e resistência, porque se aumentou muito questões relacionadas a isso, né, essa robustez, trazendo para a categoria um nível de conforto que antes só existia em carros de passeio. Então, o nosso posicionamento foi extraordinária, porque não existia nada como ela, e o slogan foi a revolução total da Toyota. Então, para dar um exemplo de como o posicionamento ajudou toda a parte de comunicação, toda a parte criativa que vem depois, como a gente está fazendo agora também no Marca Agro do Brasil, né? O posicionamento está levando à construção de toda a parte de criação. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, vai passar 2 vezes o teaser de lançamento e o filme de 30 segundos de lançamento. Uma coisa também de quando a gente está falando de diferenciação, e é muito comum eu ver isso ao longo da minha carreira e também como consultor, né, é que muitas vezes você desenvolve os seus materiais olhando só para dentro. Você não olha para fora e muitas vezes você tende a repetir o que muita gente já faz. Se você fizer um exercício interessante, pode ser que nem o seu setor tenha muita comunicação em revista ou comunicação paga, né, mas que tem um material que você entrega para o fazendeiro, para o veterinário, para o agrônomo. Se você fizer uma reunião com a tua equipe, pedindo para cada um trazer os materiais que ele pega no campo, colar numa parede, você vai ver que 90% é muito parecido. São as mesmas imagens, as mesmas mensagens. E aqui no caso das picapes, quando você normalmente vê uma comunicação de picape, ela está no mundo da lama, né? Então, vocês vão ver aqui que, inclusive nesse aspecto, a gente saiu do mundo da lama. E quando vocês verem o comercial de 30 segundos, vocês vão ver que a execução dele, né, guiada pelo posicionamento, é uma execução que marca muito o contraste, né? Na hora que a gente está falando de aspectos de força e resistência, a narração é mais intensa, a música é mais intensa. Na hora que a gente fala de interior, a narração é mais lenta, mais suave, a música também, tá? Então, vamos mostrar aqui para vocês. Vai passar 2 vezes o teaser e 1 vez o comercial de 30. Está chegando a revolução total da Toyota. A picape mais extraordinária de todos os tempos. Faça sua reserva numa concessionária Toyota. Está chegando a revolução total da Toyota. A picape mais extraordinária de todos os tempos. Faça sua reserva numa concessionária Toyota. Chegou a nova Hilux da Toyota. A picape mais extraordinária de todos os tempos. Força e resistência máxima. Combinada com luxo e conforto de primeira classe. Potência do motor Toyota Turbo.
um silêncio total. Nova Hilux, a revolução total em picapes. Muito bom. A Hilux, quando foi lançada, ela ficou mais de 2 anos em fila de espera, liderando durante muito tempo a categoria de picapes diesel. Esse é um exemplo de vendas, mas vamos falar aqui rapidamente também sobre força da marca, uma das coisas que você usa para mencionar a força da marca, e aí de maneira a mencionar também como foi a construção do posicionamento, né? Aqui um funil de marcas, em que você vê o quanto essa marca é lembrada, quanto que as pessoas têm de familiaridade, porque o funil de marcas, ele te ajuda a definir as ações que você precisa fazer e como você está comparado com o seu concorrente, né? Aqui eu trouxe um exemplo muito rápido, que são dados de funil de marca, porque basicamente quando a gente começa a falar de funil de marca, sempre surge a pergunta, meu funil é bom? Isso vai depender muito da sua categoria e da sua concorrência. Aqui eu trouxe alguns exemplos reais, né, de clientes da Ilumio, mantendo a confidencialidade, então eu só não estou falando quem, eu só estou falando do setor, e aqui a gente tem comparações entre o líder do setor e o segundo colocado. Aqui, indústria automobilística, a gente está falando da líder, estamos falando da Hilux, né? Então, para vocês verem como o impacto de construir um bom posicionamento e, a partir daí, toda a execução. Lembrança, 97% contra 78% do segundo colocado. Conhecimento, eu sei sobre o produto mais do que apenas de ouvir falar. 56 contra 25, o dobro. Gosto, né? Já está criando um vínculo emocional, é um passo para você ser preferido e tudo mais. 43% contra 15%, o triplo. Considera para compra, 33% contra 10%, também o triplo. Prefere, 26% contra 6%. Então, na hora que você vê esse funil de marca, você entende por que aqueles resultados comerciais estavam sendo atingidos, né? E a consistência com que a gente fez o posicionamento. Um outro exemplo aqui, o exemplo do Dectomax, também da minha carreira, né? Definindo o público-alvo, o Dectomax como um indectocida, ele entra no momento em que Dectomax já estava, o Ivomec já estava consolidado no mercado, já tinha sido lançado há quase 10 anos, né? E depois desses 10 anos, tinha um público que ainda não tinha se decidido a usar indectocida, continuava usando combinações de produtos convencionais, né? Então, se depois de 10 anos, essas pessoas ainda não se convenceram a usar indectocida, não vai ser com o Dectomax que a gente vai desenvolver esse trabalho. Então, o nosso público de comunicação, que a gente estava trabalhando, eram realmente os usuários de Ivomec, né? Essas pessoas vão ser atingidas com a minha comunicação? Sim, sem dúvida vão. Mas o meu público, eu estou direcionando todas as minhas ações em cima de Ivomec, né? Então, por que Ivomec era melhor que... Por que Dectomax era melhor que Ivomec, né? Então, em cima de muita pesquisa que a gente tinha feito, um aspecto importante era a aplicação mais prolongada, de vários impactos. E que você não para trabalhar de foto. Por isso que nós combinamos, né? Acho que o Paulo está mutado, hein? Paulo, Paulo, você está mutado. Será que o Paulo nos ouve lá? Ô, Paulo, seu microfone não está funcionando. Está no mudo. Voltou. Voltou. De que momento estava no mudo? No Ivomec, quando você estava fazendo a comparação. Tá. Então, se Dectomax era realmente melhor que Ivomec, como é que eu comprovo isso? Nós fizemos 147 provas, já são mais prolongadas,
em todas as condições de pastagem, clima, tipo de gado, por veterinários independentes, né? Divulgamos esses resultados, onde a gente ganhou, onde a gente perdeu, onde a gente empatou, e, de maneira geral, realmente, o Dectomax era superior à Ivomec. Aqui um exemplo desse trabalho, né? Aqui os dados são em dólar, né? E teve desvalorização, teve uma maxi nesse período, mas, basicamente, quando o Dectomax entrou no mercado, a Merial tinha 61% e tinha 2 marcas de genérico, né? Depois de 5 anos, tinha 45 marcas de genérico, Merial tinha perdido metade da participação de mercado, ao passo que a gente ficou relativamente estável e conseguiu avançar no Brasil e em outros mercados, tanto América Latina quanto dos Estados Unidos. O Dectomax ele tinha um papel muito importante, porque ele, sendo lançado no Brasil, sendo um dos principais rebanhos comerciais do mundo, ele que ia dar escala suficiente para que a produção de princípio ativo se tornasse economicamente interessante e viável para lançar nos Estados Unidos. Então, se a gente não desse certo aqui, não daria certo no mundo. E aí, com o projeto Marca Agro do Brasil, então, nosso objetivo, basicamente, é criar um posicionamento e a base de comunicação para que o setor seja relevante, né, amplie a relevância para um público-alvo definido, e para esse público-alvo a gente se diferencie e gere valor, né? Então, como é que a gente fez isso? O primeiro passo foi construir um grupo de trabalho, algumas pessoas que já estavam no grupo anterior, né? E tivemos novas pessoas, como o Daniel que também é da BMRA, né? O Rodrigo Scherer tem uma experiência bastante grande, ele é diretor de pesquisa e insight da Anacorp Branding, e o Rodrigo, ele entrou no grupo de trabalho, nesse segundo grupo de trabalho, mas ele já conhecia o primeiro trabalho, porque logo que a gente terminou as análises do projeto Percepções sobre o Agro, depois de quase um ano trabalhando, né, pode ser que a gente não visse alguns erros possíveis. E aí o Rodrigo foi quem fez a revisão de todo o projeto, tanto da parte metodológica quanto as conclusões que a gente chegou. Então, uma revisão de par aqui, e ele fez, então, já conhecia, quando ele entrou no grupo de trabalho, já conhecia muito bem tudo que a gente já tinha feito, conhecia em profundidade. Também tivemos conselheiros, né? A ideia dos conselheiros era que ser um sounding board, que a gente pudesse discutir alguns aspectos que estavam sendo trabalhados dentro do grupo de trabalho, né? O Wanderson, um deles, está aqui hoje. Obrigado pela presença, Wanderson. Obrigado também pela contribuição para esse projeto. Temos a Débora, aqui, da Zoetis, a Fernanda, da Corteva, e o Gabriel, da Ihara. E aí, qual foi o roadmap do posicionamento que a gente trabalhou? E quando a gente fala em posicionamento, né, esse posicionamento é tão importante, você imagina que todo mundo está trabalhando para desenvolver posicionamento. Essa não é bem a realidade, porque desenvolver posicionamento dá muito trabalho. Eu me lembro, quando eu estava na Pfizer Saúde Animal, tinha um diretor, que depois ele virou vice-presidente mundial, ele era americano, e ele virou depois vice-presidente mundial de marketing, e ele falava que todos os produtos deveriam ter um posicionamento. Mas as pessoas não entendiam muito bem o que ele estava falando. Eu achava que era só escrever alguma coisa. Vou escrever alguma coisa. Não, isso dá muito trabalho, né? Então, era muito comum eu ouvir nos corredores, tanto no Brasil quanto em outros países, ou nos Estados Unidos, aquelas coisas assim do tipo, nós somos o first in class, best in class, a terapia de eleição. Mas era, vamos dizer, um blá, blá, blá que não estava muito sustentado em cima de realmente um trabalho muito profundo, né? Então, a gente falou assim, olha, 3 anos para desenvolver esse trabalho, e a gente demorou aqui, basicamente, 7 meses para fazer o trabalho do posicionamento. Quando eu fiz o posicionamento do Etios, a gente trabalhou mais de 1 ano. Quando a gente trabalhou no posicionamento do Etios, a gente trabalhou, a Dentsu era a nossa agência de comunicação, e a gente trabalhou com escritórios da Dentsu no Japão, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, vários
escritórios da Denso trabalhando simultaneamente para a gente ir refinando. Demorou mais de um ano para a gente chegar num posicionamento. Aqui a gente demorou 7 meses, foram reuniões semanais desse grupo de trabalho, muita dedicação. Então, basicamente, a gente concordou sobre qual framework usar, como seria feita a avaliação. Depois disso, olhar para os elementos de posicionamento que vinham da pesquisa Percepções, olhar para o que estava sendo feito em termos de comunicação do setor no Brasil e no exterior, o que tinha na academia também, né, sobre posicionamento, com cases, e também fizemos entrevistas com os conselheiros. Depois disso, nós fomos para uma fase de aprofundamento do target que a gente escolheu. Aqui, então, a partir das percepções, a gente acabou escolhendo um dos targets e, em cima dessa escolha, fizemos drafts de posicionamento, uma avaliação interna para selecionar o que seria testado em grupos de discussão. Depois desses grupos de discussão, uma nova avaliação interna do que seguiria para os testes quantitativos. A partir daqui, a gente faria uma recomendação e, como esse era o roadmap original, a gente estava preparado para, dependendo do que fossem esses resultados, chegar aqui e falar, olha, a gente precisa voltar para a prancheta, voltar aqui para os drafts e começar essa parte do ciclo de novo. Mas o que nós vamos ver é que os conceitos foram muito bem avaliados, então a gente já foi para uma recomendação final. Basicamente, quando a gente está falando desse roadmap, nós estamos falando basicamente de processos, né? E uma coisa que eu costumo falar muito uma discussão que sempre tem, né, sobre a área de marketing, sobre criatividade e processos, o que é mais importante. Se você tiver que escolher um, eu escolheria processo. Não que criatividade não seja importante, mas sem o processo, ela não te ajuda muito. Processos corretos levam a resultados corretos. Esse foi o que eu ouvi de um vice-presidente da Toyota logo depois que eu lancei a Fielder. Ele me falou, o lançamento da Fielder foi um sucesso? Eu falei, sim, foi um sucesso, porque ele já tinha definido quais eram os indicadores que diriam para a gente se tinha sido um sucesso ou não. E aí ele falou, tá bom, como é que a gente se assegura que os próximos lançamentos também serão um sucesso? Ele nem esperou eu responder, falou, processos corretos levam a resultados corretos. E a partir daí também isso já virou o meu mantra. Uma coisa que eu vi ao longo de toda a minha carreira, tanto como profissional quanto consultor, é que você não corrige no processo de execução criativa falhas de planejamento, né? Então, processos levam a resultados corretos. E para tornar isso um pouco mais lúdico, né, eu gosto de colocar muito esse cartoon, que é do Gary Larson, que tem um porque é chamado The Far Side, que ele fala primeiro as calças, depois os sapatos. Tem um autor chamado Uli Applebaum. O Uli Applebaum, ele trabalhou em várias agências muito grandes no mundo inteiro, e o ano passado ele lançou um livro sobre posicionamento. O nome da empresa dele é First Trousers, Then Shoes. Primeiras calças, depois os sapatos. E quando você está falando de um processo desses, você tem que ter muita disciplina, porque assim, a vontade de você ir direto para a parte de execução, então aqui nós não podíamos usar uma imagem assim, usar tal cor assim, usar uma cor diferente, né, usar esse personagem, é muito forte, e você precisa ter a disciplina para seguir todos os passos, né? Então, começando aqui pelo framework, o framework foi esse que eu mostrei para vocês, né? Ele é um modelo simples, mas ele é bastante efetivo. Cada empresa tem os seus métodos, seus frameworks, né? Agências também. Esse foi um modelo que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, então testei em vários projetos, alguns deles como o Dectomax, a Pfizer, o Adivocin, a Fielder, a Hilux, o Etios, várias gerações de Corolla. Por exemplo, a gente estava falando ali do seu frame de referência, o seu concorrente, né? No caso da Fielder, a concorrência era o próprio Corolla, porque o posicionamento da Fielder é tudo que o Corolla tem com a flexibilidade de uma Station Wagon.
Trabalhamos com serviços financeiros, um projeto que, inclusive, eu trabalhei com o Pedro nele, e associações, como a Associação Paulista de Recursos Humanos, que depois virou a Associação Brasileira dos Profissionais de RH. Né? Para avaliação, basicamente, a gente se faz essas perguntas, né? Tem aqui um guarda-chuva, e para esses conceitos aqui, a gente detalha algum desses elementos, e depois, na hora de avaliar, principalmente na avaliação qualitativa, se ele claramente diferencia do que é a concorrência na cabeça do seu público-alvo, né? Se ele é relevante, se nós somos primeiros a dizer, se é um conceito de fácil entendimento e se tem impacto. Então, isso nós concordamos que seria o framework de construção e de avaliação. Aí, para elementos do posicionamento, né, nós olhamos para a pesquisa Percepções sobre o Agro. E aí um aspecto importante é o aspecto da divisão em segmentos, a clusterização, segmentos de atitude. E aqui, só reforçando que a gente queria entender quais eram essas percepções, não estava fazendo nenhum julgamento de valor sobre elas, né? São percepções certas ou erradas. Né? E aqui a gente, na clusterização, descobriu 3 segmentos. Um que a gente chamou de próximo favorável, os distantes e desfavoráveis e o pessoal que estava neutro. Né? Vamos olhar um pouquinho de onde vieram as características para ilustrar quem são os elementos que estão nesses clusters. Né? Então, eles vieram todos da pesquisa, né? Então, faixa etária, envolvimento com agro, o agro é importante para você ou não, que atitudes você declara em relação ao agro, se você tem intenção de recomendar ou propensão ao boicote, que atributos você percebe mais ou percebe menos, e como eu comentei com vocês, a questão da distância física e social, se a família mora, trabalha no agro ou em regiões do regiões próximas do agronegócio. Então, aqui, o que a gente vê, cada segmento desses é estanque, né? Gênero, não a pessoa está num segmento ou no outro, né? Mas uma coisa interessante é que, no público desfavorável, 51% dessas pessoas aqui, distantes e desfavoráveis, estão na faixa de 15 a 29 anos. O que destoa muito da distribuição do IBGE, que é em torno de 30% para essa faixa. Né? E esses são os consumidores do futuro. Né? Além de serem muito jovens, são também os consumidores do futuro e que vão formar novas gerações. Né? Esse é um público que dizia que tinha um envolvimento baixo, comparado com alto no favorável e médio no neutro. A atitude tenderia a ser negativa, comparado a positiva no favorável e no neutro. Uma baixa intenção de recomendar e uma alta propensão a boicotar, né? Ao passo que aqui a propensão ao boicote era baixa e aqui intenção de recomendar alta e aqui média. Né? Os atributos mais percebidos, o distante percebe o setor do agronegócio como um setor arcaico, né? Então, basicamente, tradição é o atributo mais percebido e, consistentemente, ele percebe menos como um setor moderno. Né? Ao passo que, para esses outros dois públicos, orgulho aparece para o neutro e desfavorável, aqui credibilidade e desenvolvimento. Né? Aqui vê como menos tradicional, então tende a ver mais como moderno, e aqui vê menos como moderno, como setor responsável. E olha que interessante, né? Se o familiar mora ou trabalha no agro, a distância física e social, para o próximo favorável, 84% sim. Distante e desfavorável, 73% não. E quem está no campo neutro está dividido entre metade tem proximidade física e social, metade não tem. Então, a partir desses 3 segmentos, né, desses 3 clusters, a nossa primeira discussão foi... Nós estamos aqui no movimento de longo prazo, ele não é só uma campanha, ele é um movimento de longo prazo, né? Mas a gente precisa começar por um público, porque esses públicos terão motivos diferentes, né? Porque terão questões diferentes a serem abordadas. Então, a grande discussão inicial era por onde eu começo? Eu começo pelos próximos, pelos neutros ou pelos distantes e desfavoráveis? Então, vamos fazer aqui uma simulação para ver o que esse grupo que está aqui hoje pensa. Eu vou pedir para o Pedro compartilhar no chat o link para um mural.
você não precisa instalar nada, é só acessar o link. Nós vamos fazer uma votação bem rápida aqui. O link já está no mural, pessoal. Se puderem entrar. Vou dar mais um minutinho para todo mundo entrar. Basicamente, pessoal, o que vocês estão vendo aí são os 3 públicos, né? Próximo favorável, neutro ou distante desfavorável. Quando eu abrir aqui a votação, o que vai acontecer? Vocês vão poder clicar em cima de uma dessas palavras, que seria instintivamente o que você acha que nós deveríamos ser o primeiro público de comunicação. A gente deveria começar por esse público para fazer a nosso movimento de comunicação. Então, quando eu começar no modo votação, o seu voto será confidencial. Ninguém vai ver em quem você está votando. Tá? A gente só, no final, vai ver qual foi a soma do grupo. Tá? Então, eu vou entrar aqui no modo votação. E aí, vocês vão poder clicar em cima do que vocês acham que deveria ser o público prioritário de comunicação. Se você clicar em mudar de ideia, é só clicar novamente, porque isso ele desclica, e você volta no outro, tá? Então, vou dar o start aqui, começar a votação, tá? Então, essa orientação é só clicar ou desclicar. Vou começar a votação, vocês já podem votar, e vou colocar aqui um timer de 2 minutos para vocês votarem. Mais 1 minuto, pessoal. Alguém precisa de mais tempo? Posso concluir aqui? Posso encerrar? Pode. Pode sim, por favor. Ok, então vamos. Então, nós tivemos 31 votos no neutro, 11 votos no distante desfavorável,
e 9 votos no próximo favorável. Muito interessante. Obrigado, pessoal, por terem participado. Muito interessante. Porque essa é uma discussão que a gente teve nos grupos, né? Por qual grupo eu começo? E como diz a minha esposa, tudo na vida tem um lado bom, com exceção dos discos do Led Zeppelin, que é a minha banda favorita. Então, a gente teve essa discussão muito grande no grupo, né? E a gente discutiu os prós e contras de cada um, de começar por cada um desses grupos, dentro do nosso próprio grupo de trabalho, levamos a discussão para os conselheiros e também fizemos uma pesquisa online bastante extensa, e que demorava quase 20 minutos para responder, com 100 dos conselheiros desse projeto na BMRA, e a gente teve 43 respostas, que é um número bastante alto, considerando o tempo que a gente teve para essa preparação. E a gente continuou nessa discussão bastante grande, né? E para cada um dos grupos, aqui é só um exemplo, a gente fez a mesma coisa para os neutros e para os desfavoráveis, né? Cada um desses grupos tinha 3 páginas de pró, 3 ou 4 páginas de pró, 3 ou 4 páginas de contras, né? Então, aqui é só realmente um exemplo, isso aqui foi muito mais extenso, mas se eu escolhesse o próximo desfavorável, o próximo, né, favorável, eu reforçava a decisão de admirar, marca se constrói de dentro para fora, né? Então, primeiro público mais próximo, é um público que está mais próximo do objetivo do projeto, que é despertar a paixão pelo agronegócio, né? Mas também tinha vários contras, né? Então, uma sensação muito forte de que, ao falar com o próximo e favorável, a gente estaria só pregando para quem já é convertido, né? Muita gente já faz isso, a gente continuaria falando novamente do agro para o agro, né? O quanto isso contribuiria para melhorar a percepção, que já era uma percepção positiva. Então, a gente fez isso para todos os outros públicos, né? E a discussão que a gente chegou também envolveu levantamento de cases, a gente olhou vários cases, em que a gente olhou tudo que eles construíram, não só o público-alvo, mas fizemos uma comparação de se a gente estivesse fazendo uma analogia com os públicos que a gente está trabalhando, esse pessoal começou pelo público favorável e desfavorável, né? Então, a gente olhou, por exemplo, como The Other White Meat, a outra carne branca, que foi, quando foi lançado, posicionou a carne suína muito bem nos Estados Unidos, e na década em que ela foi lançada, foi um dos slogans, por uma pesquisa feita pela Northwestern, um dos 5 slogans mais lembrados nos Estados Unidos, né? Mas, basicamente, eles começavam pelos favoráveis, né? Que eram quem já estava predisposto a comprar carne de suína e tinha preocupação com saúde e tudo mais. A Colômbia é muito interessante, porque a Colômbia tinha uma associação com risco muito grande, e eles trabalharam efetivamente para reduzir esse risco, mas eles, na campanha que eles fizeram, o posicionamento deles envolvia reconhecer que existia o risco. Mas eles olharam e falaram assim, bom, tem um certo grupo de pessoas para quem o risco faz parte da diversão, né? Que são os turistas de aventura, de ecoturismo. E eles lançaram uma campanha que era Colômbia, o único risco é você querer ficar, né? Olhamos outros cases, como o da JBS, Got Milk e Avocados from Mexico, que foram tratados no Congresso da VMRA também de 2022, né? E o Got Milk começou primeiro por desfavorável e depois voltou a falar pelo público favorável, né? Então, a gente olhou vários desses cases, olhamos também o que tinha na literatura. Aqui são só alguns exemplos, né? Mas eu odeio o que você ama, né? Polarização de marca e negatividade em relação a marcas como oportunidade de gestão de marca, o consumer brand hate, aqueles que odeiam as marcas, os vários níveis, as características que eles têm, e o oposto, né? Um trabalho aqui do Gallup sobre o casados com a marca, né? O que faz com que crie vínculos de longo prazo com uma marca. E aí, olhando tudo isso, e o Ricardo também discutiu com várias outras pessoas antes de a gente tomar essa decisão, né? Mas, nesse momento que a gente estava tendo essa decisão, também estava tendo,
nos Estados Unidos lá, o movimento em torno dos 91 processos que o Trump estava sofrendo, né? E nada desses 91 processos, ou todas as coisas que estavam acontecendo, mudavam naquele momento o que as pessoas que estavam dispostas a apoiá-lo continuassem apoiando, né? Tanto que agora, como a gente está vendo, está indo como o candidato que provavelmente vai ser indicado para ser o candidato nas eleições. E aqui também, né? A gente tem uma polarização. Quem acabou decidindo a eleição aqui foi o pessoal que não estava nem num extremo nem no outro, foram os neutros. Então, a gente resolveu trabalhar com o público neutro. Nesse primeiro momento, que representa 24%, né? Tem características aqui que pode tender tanto para um lado para o outro. Então, vamos trabalhar com os neutros e tentar aumentar essa participação aqui de quem é mais favorável para o agro. Então, o primeiro passo foi aprofundar o entendimento sobre esse público prioritário. A gente voltou para a pesquisa percepções e aí trabalhamos o que tinha no público neutro. Então, agora eu vou passar para o Pedro apresentar essa parte e vou passar os slides para ele com a exclusiva tecnologia Paulomatic. Obrigado, Paulo. Vamos lá, pessoal. Bom dia, prazer estar aqui com vocês nesse comitê. Também agradeço a BMRA pelo convite, por fazer parte do projeto. Antes de eu entrar aqui na minha fala, tem uma pergunta que é bastante interessante aqui no chat, que eu já vou respondê-la e depois eu já emendo com a parte da apresentação. A gente não incluiu, tá bom? Social listening, a gente não incluiu no projeto. O que a gente está mostrando aqui foi uma pesquisa quantitativa, como o Paulo apresentou lá no começo da apresentação. A gente tinha, então, uma pesquisa que nós entrevistamos brasileiros, mais de 4.000 brasileiros, ao longo do Brasil, bem representativo, olhando para o IBGE, tentando reproduzir o Brasil dentro da nossa amostra. E foi a partir disso que nós conseguimos identificar os 3 grandes clusters, por meio de perguntas não só demográficas, mas também comportamentais e atitudinais. E desses 3 grandes perfis, a gente, então, faz esse aprofundamento e a gente vai buscar entender, então, quem que é esse perfil neutro e o que a gente aprendeu sobre eles. Porque a gente precisa saber quem são para que a gente possa construir, assim, o nosso posicionamento e a nossa marca para esse público-alvo específico. Tá bom? Então, por favor, Paulo, próximo slide. O primeiro grande passo é a gente entender como que estava a distribuição de gênero para esse público. E como o Paulo também já tinha adiantado, nós não temos diferenças para o que a gente tem no IBGE. Então, o gênero não é algo que modera, não é algo que modifica a opinião. Então, esta questão demográfica, ela está empatada com o IBGE, então temos 49% do gênero masculino, 51% do feminino, e também idade. A gente tem as faixas de idade muito próximas do que a gente tem com o IBGE. Então, na nossa pesquisa, esse público neutro, ele estava ali com 34% de 15 a 29 anos, 52% de pessoas entre 30 e 59 anos, e pessoas 60 a mais, 14% na nossa amostra, está bastante próximo também do que a gente tem no IBGE, que é 30, 52, 18%. Olhando um pouquinho, afunilando um pouquinho mais as faixas de idade, a gente, então, faz alguns outros recortes e extratos e já sai um primeiro dado muito curioso e muito importante para nós. 28% desses neutros estão na faixa de 16 a 26 anos. Então, a gente está falando aqui, esse foi o primeiro grande insight, nós estamos realmente, podemos falar que a grande maioria, então, dessa população são mais jovens. Então, esse é um ponto importante. Então, eles estão começando a criar as suas ideias e as suas opiniões sobre o nosso setor, sobre o agro. Próximo slide, por favor, Paulo. Depois que a gente faz isso, esse entendimento de idade, esse aprofundamento, a gente também começa a olhar para as faixas de renda. As faixas de renda também estão muito próximas do que a gente tem no IBGE,
Então, para os nossos neutros, temos 1% de classe A, que é neutro, 11% na classe B, 38% na classe C e 51% na classe D e E. Então, também estamos bastante próximos, com uma pequena, né, maior presença ali para a classe C, mas estamos bastante próximos ali do que o IBGE também tem no Brasil. Próximo slide, por favor, Paulo. E aqui é um ponto super importante, tá bom? Que é, onde estão localizadas essas pessoas? A gente tem ali a coluna do IBGE e a gente já vê que tem um primeiro descolamento ali no primeiro estado. Então, quando a gente pergunta para esse neutro onde ele está morando, a grande maioria, 30% da nossa amostra, está falando que é em São Paulo, o estado de São Paulo. 9% no Rio de Janeiro, 8% no Rio Grande do Sul, tá bom? Os 12 primeiros colocados nessa pesquisa, nós estamos, então, representando, né, esses 12 primeiros estados representam 85% dessa amostra de pessoas neutras, tá bom? Mais importante também saber da onde ele está falando, qual estado, é a localização que ele está. Então, próximo slide, Paulo. E aqui é que nos cresce o olho, é o que nos chama a atenção. Tá? Então, a gente sabe que são os mais novos, são os jovens que estão formando as opiniões, classe C, D e E, então, com nível de instrução, um nível de renda um pouco mais baixo, e que são moradores principalmente da capital. Então, nós estamos falando das grandes cidades brasileiras. É ali que estão localizados os neutros. Então, 55% dessa população está lá. E depois a gente tem 33% desses neutros que moram no interior dos seus estados, mas em região de cidade. E a gente comentou que isso era um ponto importante de moderação. Era o distanciamento que eu tenho com a área produtiva. Então, isso é importante a gente entender e captar e falar, olha, essas pessoas estão distantes. Então, talvez esse seja o caminho pelo fato de ela ter uma opinião meio neutra sobre o agro. Então, o que a gente precisa é realmente empoderá-las e educá-las nesse sentido, tá bom? Falar, ser o porta-voz. Pode passar, Paulo? E o que é importante também, a gente tem 54% de solteiros, e eu quero chamar a atenção para a escolaridade. 58% desses neutros estão com o ensino médio completo, tá bom? Então, isso também nos dá um insight de que na nossa comunicação a gente tem que ser um pouco mais objetivo, um pouco mais concreto com o que nós falaremos, tá? Mostrando, dando exemplos, então tangibilizando cada vez mais a comunicação, já que também o nosso público tem uma escolaridade média, tá bom? Então a gente não pode ser totalmente abstrato com ele, tá certo? Então esse é o nosso perfil neutro, tá? E que também, olha que interessante, a gente pediu para eles, a partir desse momento que a gente entende, a gente fez uma comparação entre os setores. A gente perguntou para eles, né, para todo esse público, que é o dado geral, tá, qual que é o setor que você admira? Me dá uma nota de 1 a 7, o quanto que você admira cada um desses setores. Então, o agro, de maneira geral, isso para toda a nossa pesquisa de percepções, a gente não está fazendo aqui o recorte para os neutros, mas para toda a nossa população, o agro estava ali em um quarto lugar como um setor mais admirado dentre os que nós mensuramos. O primeiro colocado era alimentos e bebidas. Então, a gente tinha 68% das pessoas que, olha, de fato, já admiram o agro. Agora, quando a gente faz o recorte, e é o próximo slide, a gente faz o recorte para os neutros, olha como muda a percepção. A gente deixa de ser tão admirado assim. A gente sai da quarta posição para os neutros, né? Por público geral, nós éramos o quarto colocado, agora para os neutros nós somos o penúltimo. Então, a gente precisa trabalhar exatamente isso. Eu preciso mostrar o que nós fazemos, o que fazemos bem, as razões para eles acreditarem em nós, e também trabalhar questões de admiração. E tem talvez um caminho interessante para se trabalhar, que, olha só, alimentos e bebidas, que é um segmento,
né, muito próximo, é um setor da economia muito próximo ao nosso, olha, eles estão segundo colocados. Então, tem alguns cases que também nós visitamos, como o próprio Paulo falou, olha, o caso do café, o caso de outras, né, dos outros setores, como eles resolveram essa questão de admiração e de transformar uma não opinião em uma opinião mais positiva para o nosso setor. Tá bom? Então, aqui é um retrato importante do que nós temos, né, de admiração. E resumindo, o que a gente descobriu desse público neutro? Olha, são jovens, né, então até 34 anos, a gente tem 42% dessa amostra, são solteiros, ensino médio e fundamental, classe C, D e E, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, e que vive em capitais. Esse é o público, esse é o alvo que nós queremos atingir e falar bem do agro. Paulo, volta para... Obrigado, Pedro. E antes de eu continuar, só comentar a sua resposta à pergunta de social listening. Nós consideramos social listening. Porém, esse foi um projeto todo desenvolvido voluntariamente. Por exemplo, a Brasil Panels, quando coletou 4.215 questionários online completos, e a gente vai ver o que eles fizeram também na parte de qualitativa, de recrutamento, tudo isso foi voluntário. Então, nós contatamos empresas de social listening, mas elas não quiseram participar voluntariamente do projeto. Bom, feita essa primeira leitura do projeto Percepções, focando nos neutros, né, aprofundando os neutros, a gente continuou aprofundando ainda mais. O grupo fez vários exercícios usando mural online, como que a gente fez aqui na votação, né? E a gente colocou algumas questões nesses exercícios, né? Um deles era a definição do problema, que é basicamente o primeiro passo para você descobrir insights, né? E aqui vocês veem a minha paixão pelo Farside. Basicamente, aqui também é só um exemplo, né? As avaliações foram muito mais extensas, tinham basicamente 5, 6 slides de definição. Então, basicamente, era, bom, eu preciso aumentar a proximidade, eu preciso criar um envolvimento, engajamento, reforçar aspectos positivos, ir além da pauta econômica, não ficar só falando muito de números, de dados econômicos, né, da pujança e tudo mais, mas levar em consideração aspectos emocionais, né? Aumentar a credibilidade. Então, essas eram questões que a gente discutiu. Quais eram as suposições que a gente ainda tinha sobre o target? Essas suposições poderiam ser complementadas com mais pesquisa, olhar mais informação ou não, né? O que é a suposição é muito importante para a gente tomar a decisão, né? Não correr aqui no risco do Jim, que supôs que o gorila estava morto e não dormindo. Então, algumas das suposições, aqui também a avaliação é mais extensa, né? Eles eram neutros em função de distância física e social. O agro não é uma parte relevante do dia a dia dele, eu teria que construir essa relevância, porque eles estão distantes da realidade pessoal deles, é muito distante, então não me preocupo com isso, né? Às vezes aqui algumas coisas se repetem, né? Porque como a gente estava postando no mural, algumas ideias eram muito parecidas, né? Fizemos também um exercício de brainstorming negativo. Aqui, no caso, o exercício era, tá bom, o que eu faço para irritar o público neutro, né? Então, coisa como acabar direcionando a comunicação para os extremos, né? Para o favorável ou para o contra, não falar com esse público neutro. Tentar forçar um convencimento, tentar forçar com que ele tomasse uma posição, escolhesse um lado, né? Tem um aspecto político ou ideológico ligado a isso. Não tocar, de novo, no aspecto emotivo. Quais eram as barreiras para atingir esse target, né? Como é que eu faço com ele? Lá com o David Ogilvy, como é que eu me coloco no papel dele para... comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende, né? Provavelmente esse público tem desinteresse, então preciso criar interesse e relevância, né? Ter uma atenção mínima, como é que eu faço o agro ser importante para ele, né? E a partir daqui também esses exercícios levaram a esse guarda-chuva aqui, porque qualquer que fosse o conceito que a gente trabalhasse, a forma que a gente vai estar falando é uma forma não arrogante, é uma forma não violenta, porque isso apareceu
também na fase qualitativa do projeto Percepções, né, da comunicação do agro ser uma comunicação violenta. Eu ponho o trator na porta do banco, esse tipo de coisa, né? Não ser político, ser partidário, mas não ter viés, também reconhecer os problemas do agro, fazer isso de maneira muito firme, sempre baseado na ciência. Então, qualquer que fosse o conceito, essas seriam características de como a gente falaria. Aí nós partimos para os drafts de posicionamento, né? A ideia inicial, na fase de geração de ideias, era a gente desenvolver o máximo de ideias possíveis, tendo um racional básico. Esse racional podia ser escrito só verbal, baseado naquelas informações todas que a gente mostrou para vocês, que a gente levantou. E a ideia era, nesse primeiro passo, era criar sem julgar, né? Sem pôr o chapéu aí de julgador. Aí, no passo seguinte, a gente selecionaria 3 ideias para refinar, então, aqueles elementos do posicionamento, né? Os insights de pesquisa, os benefícios racionais e emocionais, razões para acreditar, e aí iriam para teste e desenvolvimento, tanto quali quanto quanti. Aí nós fizemos alguns exercícios no grupo, né? Porque o ahá da descoberta está muito perto da ha-ha da gargalhada, né? Então, também, para a gente se divertir de uma maneira bastante produtiva, bastante criativa. Então, vou repetir aqui só alguns exemplos do que a gente fez numa das sessões do nosso grupo, né? A gente tinha aqui 10 cartas, e cada pessoa do grupo tinha que escolher uma carta que aí ia ser o exercício que ela ia fazer. Podia seguir o exercício ou não. O exercício era só para ser um motivador, né? Vamos fazer um exercício aqui. Eu preciso de um voluntário para escolher uma carta. Você só vai escolher a carta e a gente vai mostrar o exercício. Não precisa fazer o exercício aqui, nada. É só escolher a carta. Algum voluntário? Eu vou contigo ali. Ou posso deixar a Mariana, as mulheres primeiro, Mariana. Não, fica à vontade. Pode seguir, pode escolher. A terceira carta da parte de baixo. A vermelha do meio. Isso. Era eu. Tá. Aqui o exercício é resolva um paradoxo do agro, né? Resolve um ponto de tensão. O iPhone, ele superou o BlackBerry, né? Porque o BlackBerry dominava o mundo corporativo, ele tinha 70% do mercado mundial, e quando o iPhone foi lançado, ele resolveu o paradoxo que o smartphone também poderia ser divertido. Ele não é só um negócio para business, né? Ele pode ser divertido. A Hilux, que eu dei o exemplo, ela quebrou o paradoxo de que as picapes, para ser robusta, tinham que ser desconfortáveis. Não, ela pode ser robusta e tão confortável quanto, ou até mais, que um carro de passeio. Então, o exercício é quais os paradoxos do agro que a gente poderia resolver. Só mais um exemplo, mais um voluntário. Quarta superior. Essa aqui? Isso. Tá. Reformule e substitua palavras-chave, né? São ideias ou questões, podem ser entendidas de maneiras diferentes, dependendo de como são formuladas. O que a gente poderia trabalhar para substituir nessa situação, né? Por exemplo, falar de agronegócio, falar de campo, agro é uma palavra que está desgastada ou não, né? Então, esse tipo de discussão tem. Tá, isso aqui era só para dar um exemplo, né? Eu vou mostrar essa última carta aqui. Essa última carta, acho que ela era um grande desafio, e a Luciana, no dia do grupo, ela fez a escolha para o SPERS da Exalc, porque o SPERS nesse dia não pôde participar, e ela sorteou a carta para ele, ela sorteou essa carta. E se o agro fosse a Barbie? O que podemos aprender com o sucesso da Barbie? E é um ponto que eu sempre falo nas reuniões, nas aulas, tudo mais, é assim, muita gente discute e fala assim, o agro é um setor único. Tudo bem. O agro, como todo outro setor, tem questões que são muito específicas.
mas muitas coisas são universais. O que você pode, dentro do agronegócio, olhar para outros segmentos, aprender com o que eles fizeram e adaptar para a sua realidade, né? E aqui, no caso, o Spers, ele fez o exercício, né? E ele chegou a algumas conclusões. Ele falou assim, olha, eles usaram a questão da cor, né? Como é que o nosso movimento pode trabalhar a questão do cor? Então, por exemplo, azul, verde, amarelo, criar identidade. A Barbie usa muito a questão da fantasia. O movimento Todos a Uma Só Voz tem uma iniciativa que é o Reino de Agros, né? Então, nesse Reino de Agros, você pode ter mais liberdade criativa. A Barbie trouxe discussões para a sociedade. Que discussões a gente também poderia trazer, né? O efeito do modismo, né? Como é que eu poderia trabalhar um conceito que fosse forte, um posicionamento que fosse atemporal, e não é modismo, não é só para uma campanha, é para um movimento de longo prazo, né? E como é que eu me comunico com esse público neutro? E várias outras questões que a gente acabou discutindo, como trouxe questões de memória afetiva, tudo mais, né? Por exemplo, a Brasil Quirim fez muito sucesso lançando a tubaína retrô, né? Apostando na memória afetiva de muita gente, inclusive eu, né? Então, esses foram alguns dos exercícios, né? E essa fase que era de geração de ideias, a gente gerou 68 conceitos nessa fase, e a gente depois fez uma seleção para afunilar para 3. Essas 3 que seriam usados em grupos de discussão online. E a gente fez essa seleção baseada em todos aqueles levantamentos que a gente fez de informação, os exercícios que a gente fez de qual que era a nossa tarefa, qual que era as suposições sobre o target, como a gente irritaria ou não o target e tudo mais. Então, aqui, o desenho dos grupos, né? A gente fez 6 grupos de discussão para definir, depois de muita discussão, né? Mais de um ano de discussão sobre o posicionamento do Etios, muita pesquisa que a gente fez, nós chegamos ao posicionamento do Etios em 6 grupos de discussão. Então, aqui, esse é o desenho dos grupos, né? A gente fez grupos mistos, olhando principalmente para a faixa de idade de 16 a 24, mas também olhando para as outras faixas, para ver se o conceito seria aceitado ou não, principalmente nas classes C, D e E, mas também olhando a B. Educação, concentrando em fundamental e médio, mas também olhando o ensino superior. Região, principalmente no foco Sudeste e Sul, mas também olhando para Nordeste. E aqui os 6 grupos permitiam que os 3 conceitos que estão sendo testados fossem rodiziados para você não tirar o viés, né? Tipo, o primeiro conceito, ele é sempre o primeiro a ser apresentado em todos os grupos, então pode gerar um viés dele ser o preferido ou o mais rejeitado. E aqui, na formação dos grupos, a gente teve uma preocupação muito grande, que era o questionário de recrutamento. Esse questionário ele tinha 18 perguntas, que eram basicamente... a gente tinha que garantir a questão demográfica, mas, principalmente, a gente tinha que garantir que, do ponto de vista de atitude, do ponto de vista atitudinal, eles eram o perfil neutro, né? Então, a gente usou novamente escalas, aqui, como a gente usado no projeto Percepções, a gente usou novamente escalas para medir a atitude e se assegurar que era o perfil neutro. E todo o recrutamento foi feito pela Brasil Penius, como mencionei, foi feito voluntariamente. Os grupos foram modelados, todos os grupos foram modelados pelo Rodrigo, que é diretor de pesquisa e insight da Anacouto, e que tem muita experiência na área, né? Todos nós participamos de todos os grupos como ouvintes. A partir daí, a gente selecionou 2 conceitos para o teste quantitativo, que aqui eu vou passar para o Pedro, novamente usando a tecnologia Paulomatic. Vamos lá, então, pessoal. A gente, então, selecionando 2 conceitos que nós desenvolvemos, testamos na etapa qualitativa, agora a gente vai ratificar, vai comprovar. E a nossa grande pergunta, o nosso grande objetivo era: qual é o conceito vencedor? Tá certo? Então, a gente vai lá
faz uma nova pesquisa quantitativa, usa Brasil Panels como nosso, né, o nosso fornecedor, e então a gente distribui questionários. E como a gente comentou, o que era mais importante para nós era ter certeza de que quem estava respondendo o questionário eram pessoas pertencentes ao grupo neutro. Então, a gente faz uma série de perguntas, consegue filtrar essas pessoas, temos a certeza, e aí a gente divide esses neutros. Uma parte das pessoas neutras vão responder somente a pergunta sobre o conceito 1, e outras pessoas vão responder somente sobre o conceito 2. E como elas são pessoas iguais e com o mesmo comportamento, nós fizemos análises estatísticas para comparar essa resposta sobre o conceito 1 e sobre o conceito 2. E aí também a gente tinha que garantir que tinha uma boa distribuição entre esses dois conceitos. Além de serem iguais, tinha que ter uma mesma distribuição muito parecida em região da pessoa onde mora, o estado de onde mora e também faixa etária. Então, nós passamos desses crivos, né, tanto de região quanto também de faixa etária. E nós conseguimos, então, também comparar essas respostas. E aí, o próximo slide. O que a gente perguntou? Como que a gente fez essa avaliação de conceito? Né? Como que a gente avaliou isso tudo que foi desenvolvido e gerado? A gente voltou os nossos olhares a artigos científicos. Então, já tem uma vasta literatura de autores e cientistas renomados que falam, olha, para a gente testar conceitos, a gente tem que fazer perguntas sobre a ambiguidade do conceito, sobre a atitude que eu tenho, se eu tenho uma credibilidade, se o conceito passa essa credibilidade, se ele me mobiliza a saber mais, se ele é coerente com o que já tem se falado, se ele é agradável, se ele agrada, né? Ele traz um ar de felicidade, digamos assim, se a peça que eu estou vendo, se a qualidade tem qualidade, e se ela gera sentimentos negativos ou positivos. Então, a gente, após mergulhar nesses teóricos, a gente usa os mesmos conceitos para testar esses nossos conceitos criativos. E aí, quais foram os resultados? Que é o próximo slide. Então, a gente está falando com o público neutro. O público neutro, não sei se passou para vocês ou se o Paulo travou. Paulo, você não se escuta? Parece que o Paulo travou, né? Travou, é. Vamos aguardar um pouquinho para ele passar o slide. Mas, de maneira geral, ele acabou de mandar mensagem. Caiu a internet dele, pessoal. Deixa eu compartilhar, então, a minha tela. Enquanto para a gente não perder aqui o tempo. Só um minutinho. Perfeito. Aqui está. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Ela entrou, pessoal? Deu certo. Entrou. Perfeito. Então, vamos lá. Então, isso aqui foi o que eu tinha comentado com vocês. As 9 dimensões que foram testadas, certo? Então, o que nós estávamos avaliando. Então, isso a gente teve um mergulho na academia. E aí, sim, os resultados. A gente pediu para as pessoas avaliarem esses conceitos a partir dessas variáveis que eu já apresentei para vocês, dando notas de 1 a 7. Pedro, acho que o Paulo. microfone mutou. Agora voltou. E agora, voltou? Voltou. Perfeito. E vocês conseguem ver minha tela, né? Vamos lá. Sim. Então, legal. E aí, então, pessoal, a gente faz, então, esse teste de conceito a partir das variáveis que nós buscamos na academia, dos teóricos, e a gente pede para as pessoas avaliarem esses conceitos, dando uma nota de 1 até 7, tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui dos números são essas médias, de 1
a 7. E a gente começa a analisar esses conceitos. Aqui a gente está falando com toda a amostra, todo mundo que é neutro, sem fazer recortes. Então, a ambiguidade, olha, os dois conceitos estão empatados. Quando eu vejo uma maior mobilização, se eu gosto ou não gosto do conceito, que é atitude, o conceito 2 gera mais efeito. Ele é melhor avaliado. A credibilidade do conceito também é melhor avaliada no conceito 2. A minha propensão a saber mais, eu me mobilizar, eu ir atrás de novas, né, informações sobre o que eu estou vendo, também o conceito 2 gerou mais mobilização. O conceito 2 também foi considerado mais agradável e o conceito 2 também gerou uma percepção de que tinha muita qualidade a peça que foi apresentada. Em relação aos sentimentos, aí houve empate. Tanto os sentimentos negativos foi basicamente a mesma percepção que eles tiveram, os mesmos sentimentos gerados, independentemente do conceito avaliado. Legal. Temos aqui um caminho, então, a ser feito, temos aqui um direcionamento que talvez o melhor cenário seria, então, nós irmos pelo conceito 2. Mas, olha, aqui a gente ainda está falando de uma amostra geral. Vamos fazer aquele recorte por idade. Lembra que a gente viu, olha, dentre os neutros, a gente tem um grande recorte entre os adultos mais jovens. Legal. Então, a gente faz exatamente isso. Vamos pegar o perfil de neutros de 15 a 29 anos. Os dois conceitos geram os mesmos efeitos, têm praticamente as mesmas avaliações. A única diferença que se deu são em questões de sentimentos negativos. Para esse público, o conceito 1 gerou mais sentimentos negativos, o que não é bom. O que a gente quer é que o sentimento negativo seja baixo e que o sentimento positivo seja alto. E aqui o sentimento negativo, então, foi mais alto no primeiro conceito, o que não é bom. Então, para esse público de 15 a 29 anos, seria mais prudente, seria melhor nós trabalharmos com o conceito 2. A gente também faz o mesmo recorte para o público de 30 a 59 anos. O conceito 2 também sai como mais vitorioso. Então, a gente tem uma maior percepção de que o conceito 2 gera mais atitude, né? Se eu gostei ou não gostei, uma maior credibilidade, me mobiliza mais para eu querer saber mais, gera mais coerência, é uma peça mais agradável, é uma peça com maior qualidade. Então, também aqui para o público de 30 a 59 anos, o conceito 2 também funcionaria. Por fim, a gente também faz o recorte para o público 60 mais, neutro 60 mais. E aqui não tem diferença entre os dois conceitos. Tanto o conceito 1 quanto o conceito 2 são bem avaliados e geram praticamente as mesmas avaliações, tá bom? É importante que, quando aparece esse quadrinho aqui, esse verde, é porque deu diferença estatística. A gente fez um teste que media a diferença estatística. Então, essa diferença, por exemplo, atitude 5.1 para 5.8, é uma diferença significativa, estatística significativa. Aqui, embora a diferença nas avaliações, por exemplo, né, para o perfil 60+, na atitude 5 pontos e 5.4, não há diferença estatística. Então, a avaliação a gente pode considerar que é a mesma. E isso aconteceu para esse público nos mesmos quesitos, em todas as variáveis que nós analisamos, tem um comportamento igual, tanto conceito 1 quanto conceito 2. Então, acho que alguns pontos aqui que é importante comentar é que os dois conceitos foram bem avaliados. A gente já estaria super bem tranquilos em escolher ou um ou outro. E aí, quando a gente faz o recorte, parece que o conceito 2 ele é um pouco mais próximo, gera um pouco mais de mobilização do que o conceito 1. Então, o que a gente sai de aprendizado aqui temos dois conceitos que são bons, nós podemos ir com os dois conceitos para a rua, esses dois posicionamentos estão ótimos, nós conseguimos mobilizar os neutros, mas o conceito 2 é um pouco mais vencedor em relação ao conceito 1. Tá bom? Então, esse foi o grande achado que a gente teve
nessa parte de pesquisa quantitativa, tá bom? Então, é isso. Os dois conceitos foram extremamente bem avaliados. O Paulo retornou? Ele está na sala, porém a imagem dele parece ser travada agora novamente. Então vamos ver se ele já conseguiu. Acho que destravou. Paulo. Ok. Pedro, Sim, você pode continuar passando os slides, porque aí a com gente não precisa certeza. voltar. Com Pessoal, certeza. desculpa, teve uma queda na luz aqui, e aí, ao cair a luz, caiu a internet junto, e demorou para voltar. Bom, como vocês viram, todo esse projeto foi construído de uma maneira muito cuidadosa e bastante robusta, então eu acho, pelos resultados que a gente chegou, tanto na Qualy quanto na Cant, a gente tem condições de fazer uma recomendação bastante clara, né? Mas olhando minha carreira e olhando a minha experiência também como consultor, eu diria que nesse projeto a gente não incorreu nos erros que são os erros mais comuns que eu já vi ter na hora que você define um posicionamento. Então, basicamente, ser uma ideia política, da ideação à escolha, né? Quer dizer, você tem alguém muito forte politicamente que determina isso e todo mundo segue, né? Não, aqui a gente seguiu realmente critérios muito rigorosos, né? Foi realmente o que saiu das nossas pesquisas. Falta de pesquisa em site, não como vocês viram, a gente tinha muita pesquisa. Ignorar ou distorcer resultados de insights e pesquisa, não, a gente foi muito cuidadoso. Ter uma ideia pré-concebida e implantá-la, não, a gente se esvaziou de qualquer conhecimento ou ideia prévia para poder definir, a gente realmente se colocou no papel do outro, né? Não definiu o público, a gente definiu muito claramente, foi umas decisões que tomou bastante tempo a gente tomar, isso foi a base para fazer toda a construção. Então, não dá para ser tudo para todos, né? Embora você, ao falar com um determinado público, os outros também vão ouvir, mas o que você quer é que aquele público seja o mais impactado, né? O conceito, quando vocês tiverem conhecimento da campanha, vão ver que ele é um posicionamento bastante claro, né? Porque normalmente, às vezes, tem posicionamentos que são muito ambíguos e você deixa à agência a árdua tarefa de fazer esse trabalho, né? Aqui nós seguimos o processo, que nem eu falei, porque você não corrige na execução criativa, falha de planejamento, né? Falta de diferenciação, a gente está trazendo pontos de diferenciação. Quem é o concorrente na cabeça do público-alvo, né? Acho que a gente também trabalhou muito bem esse aspecto. Não resolver tensão, que a gente falou da Hilux, ou o problema do BlackBerry, né? Negar a realidade, a gente não se colocou como insider, a gente procurou se colocar no papel do outro. E ter uma perspectiva de longo prazo. Como eu falei, essa não é uma campanha, esse é um movimento de longo prazo, e estamos envolvendo todos os stakeholders, como o Ricardo tem feito isso de maneira bastante intensa, e nós também, com essa reunião, estando com vocês aqui, fazer esse envolvimento. Próximo. Então, a partir de agora, a gente passa a recomendação feita, nós passamos o bastão para a BMRA, que deve divulgar aí na segunda quinzena de março, depois o Ricardo provavelmente vai comentar um pouco mais. E, para resumir, nesses próximos passos também, que a gente fez desde o diagnóstico à construção do posicionamento. Próximo. Então, como a gente falou, a gente acredita que o agro tem que construir uma marca forte. O que leva a uma construção correta de uma marca forte? Ela é muito baseada em pesquisa, muita gente que se envolveu voluntariamente para fazer essa discussão. E a gente sabe que uma percepção positiva do agronegócio associada ao que já tem de perspectiva, de potencial do agro de crescimento, vai fazer com que o crescimento seja muito maior e beneficie a todos nós também, como profissionais, né? Então, convido a todos para que a todos a uma só voz a gente desenvolva esse trabalho, continue dando continuidade ao trabalho, porque o timing é agora. Usando o exemplo do BlackBerry, quando o iPhone foi lançado, o BlackBerry tinha 70% do mercado mundial. O fundador do BlackBerry
estava andando na esteira em casa e estava olhando televisão quando ele viu o comercial de lançamento do iPhone. Já foi o primeiro erro. Soube de um lançamento desse nível na televisão, juntamente com o resto da população americana. Ele não achou que aquilo fosse importante. Eu falei, não, as pessoas querem teclado, puta, um negócio desse, esse treco aí não tem teclado, você vai na tela. Não, isso não vai pegar. A gente está tranquilo, tem 70% do mercado. 7 anos depois, o BlackBerry tinha 7% do mercado mundial. 7 anos depois, de 70% de líder absoluto para 7%. Então, o momento é agora. O momento é agora quando a gente tem 43% de favoráveis, tem 24% de neutros que podem se somar às pessoas que vão no caminho de transformar o agro numa paixão nacional. Então, o momento é agora. É agora o momento para agir. E, por último, aqui os nossos dados de contato. A gente está à disposição de vocês, inclusive agora, para responder algumas das perguntas.